Nunca te isoles. Nunca te isoles entre os mananciais da vida. A vida é o eterno bem que nos foi dado para que multiplicássemos indefinidamente. E a alma que se abandona ao sofrimento ou ao bem-estar é um deserto sem oásis, onde outras almas sentem fome e sede. Multiplicar a vida é amar sem restrições, a flor, a ave, os corações, tudo o que nos rodeia. Atenuar a dor alheia, sorrir aos infelizes, bem dizer o caminho que nos leva da treva para a luz. Agradecer a Deus, que é Pai bondoso, o firmamento, o luar, as alvoradas, ler a sua epopeia feita de astros, ter a bondade ingênua das crianças, descer o fio eterno da esperança por onde se sobe ao céu. Dar sorrisos, dar luzes, dar carícias, dar tudo quanto temos. Tudo isso é amar multiplicando a vida que se estende infinita no infinito. Dar a lição de paciência se sofremos, dar um pouco de gozo se gozamos, é guardarmos a semente da vida em leivas verdejantes, e a qual há de nos dar sombras amigas para descansarmos, indumentos de flores perfumosas e frutos aos milhares, para nutrir as nossas alegrias nos jardins estelares. Parnaso de Além Túmulo, Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Capítulo 47. Marta. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção irão valer, nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia que um dia se revelou quando te vi. nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer, nem o perfume de todas as rosas é igual
estava aqui. Mas eu nunca saberia Que um dia se revelou quando te vi. Quando te vi. Olá, amigos e amigas do Nepom. Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas para esse mês de agosto de 2021, mês de aniversário do Núcleo Espírita da Polícia Militar da Bahia. Vamos iniciar mais um sábado de atividades e para dar início, façamos a leitura de um breve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a leitura do tópico intitulado O Orgulho e a Humildade. Diz assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos, aqui venham para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito, que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados, que vos achai em prova e buscai a luz e a vontade de Deus, venha-me auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e uns induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. E assim, companheiros e companheiras, vamos pedir a orientação do mestre para iniciar esses trabalhos, agradecer essa oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos para agradecer, Pai, as oportunidades dessa existência, dessa encarnação, desde o momento do planejamento até o momento de encarnarmos, até todos os fatos, os acontecimentos que passamos na nossa vida. Agradecemos a família, os amigos, nosso teto para morar, ao alimento diário, nosso trabalho, Senhor. Agradecemos todos os bons acontecimentos, como também as dificuldades, os obstáculos, e agradecemos essa oportunidade de superá-los. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudo, de reflexão, de autoconhecimento sobre essa existência, sobre nossas vidas, estudo sobre as nossas múltiplas existências, sobre a vida espiritual, Senhor. Agradecemos a fundação, a existência do Núcleo Espírita da Polícia Militar, que nos congrega, que nos une, que nos instrui, com a colaboração de cada um, faz esse trabalho em benefício de todos. Que a gente possa iniciar mais essa tarde de trabalho, conhecendo um pouco mais dessa história, refletindo um pouco mais sobre nossas vidas, e que o conhecimento de hoje a gente possa guardá-lo, memorizá-lo e aplicá-lo no auxílio ao próximo. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Uma boa tarde de trabalho,
Bom estudo a todos, que Deus nos abençoe. Queridos amigos e queridas amigas, minhas saudações, meus cumprimentos. Cumprimentos especiais aos queridos amigos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM, uma casa consagrada, uma instituição veneranda, um centro espírita já de uma tradição muito grande, cujos trabalhadores, alguns dos quais pertencem à corporação, portanto, à entidade da Polícia Militar, e tantos outros que fazem parte dessa equipe, desse grupo. Conheci o Núcleo Espírita da Polícia Militar há muitos anos, quando estive por primeira vez, provavelmente, se não me falha a memória aqui, por volta do ano 2002, 2003, quando eu proferi a primeira palestra, a primeira conferência lá, por ocasião de um evento que contava com participação de outros oradores, entre os quais eu fui muito honrado, fui agraciado pela bênção de estar ali, entre tantas pessoas ali, capazes, eficientes, e eu, na condição de um jovem, muito jovem na época, ainda no início da minha trajetória como orador, tive o ensejo, a graça, a felicidade de poder conhecer esse ambiente, de pessoas dedicadas ao bem. Se não me falha a memória, foi por intermédio da Sargento Norma, que me fez o convite na época, esse núcleo espírita, que a partir daquele momento eu pude visitá-lo, pude comparecer a ele em algumas ocasiões, entidade que fica aqui em Salvador, no estado da Bahia, né? Na região dos Barris, se não me falha a memória, no bairro dos Barris, se não me falha a memória. E eu me sinto aqui honrado, contemplado por participar desse momento de aniversário do Núcleo Espírita da Polícia Militar, núcleo esse que na pessoa de Sirayama, que entrou em contato comigo, que formulou o convite, que entrou em contato conosco. Eu saúdo, portanto, na pessoa de Sirayama, todo o corpo de trabalhadores dessa instituição. Gostaria de cumprimentar também aos queridos amigos do canal Raciocínios Espíritas, para o qual essa palestra está sendo encaminhada ao lado do canal da NEPOM, o canal do Núcleo Espírita da Polícia Militar, para onde essa palestra também está sendo aí difundida, está sendo encaminhada. 47 anos desse Núcleo Espírita, 47 anos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, e nada melhor do que falar sobre um tema fascinante, um tema que diz respeito à convivência e cujo tema central tem a ver com o Consolador prometido por Jesus. Aquele Consolador que foi anunciado por Jesus, conforme se encontra no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 15 e 16, 25, 26 e seguintes, quando Jesus anunciou a vinda do Consolador, para explicar as coisas que ele disse naquela época e que nós não poderíamos entendê-lo em completude, em totalidade, porque nós não suportaríamos e dizer coisas novas que ele não podia falar naquela época. O Consolador personifica, o Consolador representa esse Consolador prometido por Jesus de maneira total na proposta apresentada pela doutrina espírita. O nosso tema é convivência, desafio e aprendizado. Convivência, desafio e aprendizado. E quero começar citando uma história que é atribuída ao filósofo alemão Arthur Schopenhauer e mais tarde repetida por muitos outros autores que contam essa história, essa fábula. Pelo menos essa fábula é atribuída a Schopenhauer, filósofo pessimista alemão do século XIX, em que pese eu não tenho certeza porque ainda não consegui verificar a obra em que Schopenhauer assim proclamou. Mas pouco importa, a origem dela é atribuída a Schopenhauer, pode ser que nem seja. Outros autores contam essa metáfora, citam essa fábula, inclusive mencionando a autoria de Schopenhauer, mas o que mais importa é o conteúdo da metáfora, é o conteúdo da fábula. A fábula diz
que em uma época glacial, em uma era do gelo, os seres humanos, os animais, os seres vivos, portanto, estavam morrendo porque foram tomadas por essa era glacial. E a maioria dos seres que não conseguiam viver e sobreviver nessa era do gelo começaram a desaparecer, a fenecer, a morrer, portanto, aqueles organismos naquela região do mundo. Alguns porcos-espinhos tentavam sobreviver. E diz essa fábula que eles, diante do gelo que também queima graças à baixíssima temperatura e que provoca a morte da maioria dos organismos, esses porcos-espinhos, de maneira voraz e intempestiva, tempestuosa, impulsiva e de chofre, correram na direção um dos outros para, de alguma forma, se tocarem, ficarem juntos e se aquecerem. Mas a violência, a irrupção, a precipitação e o impulso imediato pela sobrevivência foram tão fortes que fizeram com que eles, ao se encostarem, se ferissem, graças aos espinhos que possuíam, fazendo com que a grande maioria dos porcos se afastassem, corressem por causa das feridas que causaram uns aos outros nesse contato tão próximo. E de alguma forma a maioria morreu por conta disso. Alguns porcos-espinhos, no entanto, perceberam que a solução não era também correrem, se afastarem em função dos espinhos uns dos outros, mas se aproximarem de tal forma para ficarem em uma certa distância onde pudessem irradiar calor e, ao mesmo tempo, que, protegendo-se do frio, não sofrerem a agressividade, a violência, a dilaceração dos espinhos que penetravam uns nos outros quando eles se aproximavam em demasia, quando eles, de alguma forma, permaneciam muito próximos uns dos outros, de maneira ali muito íntima. E a metáfora é uma grande lição, porque a metáfora fala, portanto, de um símbolo que diz respeito também aos relacionamentos humanos. Os relacionamentos humanos precisam, portanto, e nós precisamos, portanto, das relações humanas. Precisamos de calor, porque senão morremos emocionalmente, fenecemos na experiência gélida, no gelo que queima, na experiência tenebrosa do gelo das emoções, do gelo da indiferença, do gelo dos sentimentos que é produzido a partir do afastamento nosso, do isolamento. Mas também precisamos nos cuidar para não nos entredevorarmos, não nos aproximarmos demais a ponto de nos ferirmos, de nos dilacerarmos de tal forma e que, ao preço de salvarmos a nossa vida do gelo da solidão e do isolamento, não acabarmos desenvolvendo ou adquirindo algo pior, que são as lesões na alma através das dilacerações recíprocas pelos espinhos que todos nós trazemos, pelas marcas espinhosas que todos nós trazemos. Essa metáfora é muito importante para falar sobre os relacionamentos, uma vez que as relações humanas são básicas, são essenciais para a gente entender, inclusive, a nossa forma de funcionar no mundo, a nossa forma de agir no mundo, a nossa forma de ser e de estar no mundo. As relações, os relacionamentos humanos são uma referência importantíssima para a ciência psicológica. Os psicólogos de todas as escolas das teorias psicológicas estudam as relações humanas como uma grande referência. A forma como eu estabeleço os meus relacionamentos diz muito sobre mim. Diria mais, as relações humanas me ajudam a me conhecer. Porque se há uma parte do trabalho do autoconhecimento que eu faço sozinho, de fato eu faço sozinho, que é o mergulho interior, é o silêncio interior, é a introspecção, é a capacidade de fazer autoanálise de maneira solitária, e é essencial essa solidão, é essencial esse momento a sós para se avaliar, para se mensurar, para estudar a si mesmo, para conseguir entrar em contato, em conexão com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, para poder se avaliar de maneira transparente, de uma maneira
clara, para poder se enxergar, se ver e, portanto, poder aprimorar aquilo que necessita ser aprimorado, se uma parte desse autoconhecimento é solitário e é individual, uma outra parte desse autoconhecimento eu só consigo fazê-lo no relacionamento com o outro. Por quê? Porque o outro me ajuda a me perceber também. A partir do outro, eu consigo, inclusive, me conhecer mais e melhor. O outro, como diziam os psicólogos existencialistas, o outro é um espelho de mim mesmo. O outro ajuda a me reconhecer. Porque a partir das semelhanças, ao identificar um comportamento familiar no outro, é de alguma forma uma experiência em que eu reconheço que aquilo que eu vejo no outro é meu. Essas identificações que eu tenho, essas projeções que eu tenho, onde eu reconheço algo meu no outro, a partir do relacionamento, que eu digo, eu me pareço assim, eu sou igual, eu funciono dessa forma, a partir das semelhanças. E a partir das diferenças, eu consigo perceber aquilo que eu não sou. E a partir do que eu não sou, eu também consigo melhor conhecer aquilo que eu sou. Eu consigo melhor perceber aquilo que eu tenho, a partir daquilo que eu não tenho. A partir do repertório que eu analiso, que eu observo, que eu examino na outra pessoa, eu consigo também me observar, me examinar, me analisar. O outro também, dizem os teóricos da psicologia existencialista, o outro é o espelho de mim mesmo, que me ajuda através do outro a me enxergar. A relação com o outro é uma forma de experiência de eu também interagir comigo mesmo, a partir do outro. O outro também me ajuda a me perceber no mundo. Porque quando a criatura se isola demais, ela perde a referência e se aliena. Nelson Mandela ficou 27 anos na solitária, na cadeia. E contam um dos seus biógrafos que ele, muitas vezes, fazia discursos públicos sozinho. Conversava sozinho para não enlouquecer. Porque quando eu me isolo demais, eu perco a referência. As referências que eu tenho, os valores que eu tenho, são avaliados e são, de alguma forma, melhor pensados e melhor trabalhados na interação com o próximo. O próximo me ajuda a eu perceber os meus parâmetros, as minhas referências. Afinal, o próximo também me dá feedback. O próximo também manifesta, de alguma forma, considerações a meu respeito. E quando ele faz considerações ao seu respeito, ele também me ajuda a me conhecer. Portanto, o trabalho do autoconhecimento, embora seja sempre individual, porque eu posso também conviver com os outros sem aproveitar isso para me conhecer, então é uma decisão pessoal, mas se em parte eu só dependo de mim mesmo, tem uma outra parte desse processo de autoconhecimento que eu só vou conseguir no relacionamento com o outro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, não deixou de perceber essa questão e não deixou de ser sinalizado pelas entidades espirituais superiores a respeito desse conteúdo, desse conceito. Quando em Um Livro dos Espíritos, nas leis morais, os espíritos deixam claro que a lei de sociedade é uma das leis que regem o cosmo. As leis morais compõem, portanto, o código de ética cósmica, a cosmoética. Portanto, o padrão de funcionamento do universo não é só da Terra, não. E uma dessas leis morais que estão ao mesmo tempo fora, estão também dentro, já que a lei de Deus está em nossa consciência, e a nossa consciência está na nossa intimidade, é porque as leis de Deus estão dentro de nós. Portanto, a gente carrega também a lei de Deus, que está dentro de nós, está fora. Portanto, transcende a nós e ao mesmo tempo é imanente, como dizem os filósofos, né? É imanente, é transcendente. Está dentro, mas ao mesmo tempo está fora. Transcende a nós. Portanto, a lei de sociedade, uma das 10 leis morais que regem o cosmo, é algo inevitável, é uma lei que, portanto, está funcionando dentro de nós, que está ocorrendo em nossa intimidade. E Allan Kardec diz, nesse capítulo da lei de sociedade, que os laços sociais são indispensáveis ao progresso. A palavra progresso é uma palavra que aparece muito na obra kardeciana, porque o termo evolução, o termo que hoje a gente usa mais, evolução, o termo evolução não era muito difundido.
O termo evolução aparece depois com Darwin, Charles Darwin, né, quando publica a sua teoria da evolução, a partir de 1859. Veja que a primeira edição do Livro dos Espíritos é de 2 anos antes, 1857. E por isso a obra kardeciana fala de progresso, fala de desenvolvimento, fala de elaboração, fala de adiantamento, mas não fala de evolução. Mas a gente sabe que é a mesma coisa, é porque Kardec usou outras palavras, que eram as palavras usadas. O termo evolução não tinha essa acepção que a gente tem hoje, que a gente dá hoje. Então Kardec usou a palavra progresso, que é uma das leis. Lei de progresso é o processo evolutivo, a evolução. Ora, a lei de sociedade assevera que as leis sociais são indispensáveis ao progresso. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para haver a evolução no sentido completo, que é o que a gente estava falando, tem que haver experiência social. E por experiência social, eu não estou falando experiência no cenário público, não necessariamente relação no espaço público, no contexto público, isso também, mas não apenas e não somente. Laço social tem a ver com vínculos com o outro. Relacionamento com o outro é indispensável para o progresso. Que os espíritos estão falando é o seguinte: não há evolução, pelo menos no sentido completo, porque quando a gente fala em evolução, a gente tem que entender que o espírito evolui em vários aspectos. Ele evolui intelectualmente, ele evolui na sua sensibilidade, ele evolui no discernimento. Kardec resumiu isso tudo, sintetizou em evolução intelecto e evolução moral. A evolução pelo discernimento, evolução intelectual aqui, não é a evolução de ter PhD, de ter doutorado. Não. Não é necessariamente uma evolução acadêmica, lógico-matemática. É a evolução do discernimento. É a evolução da compreensão das coisas. Evolução intelectual e evolução moral, que Emmanuel vai chamar das 2 asas do espírito. A asa da sabedoria e a asa do amor. Do sentimento. Então, é importante isso, A asa da sabedoria e a asa do sentimento, Daí a Emmanuel vai dizer sabedoria e amor, Que são as 2 asas da evolução do espírito. Olha que coisa interessante. Então, os laços sociais são indispensáveis ao progresso. O que é que isso quer dizer? É que tem uma parte do progresso, repito, tem uma parte do nosso aprimoramento que não vai ser conseguida, não vai ser alcançada, senão por vínculos. Senão através da experiência no contato com o outro. Na experiência de interação com o outro. Por quê? Porque intelectualmente, do ponto de vista do discernimento, eu consigo evoluir sozinho. Eu não preciso nem fazer faculdade, nem fazer... Eu posso ser autodidata, eu faço leitura, ainda que a leitura seja a contribuição dos outros, Porque a leitura é a síntese, a condensação, o resumo de uma série de pensamentos de terceiros, de pessoas que contribuíram para a produção do livro. Mas eu vou até tirar essa parte e dizer o seguinte: eu posso evoluir intelectualmente sozinho. Lendo, pensando, refletindo, fazendo leitura da experiência humana, amadurecendo comigo mesmo. Isso eu posso fazer. Mas a evolução moral, a evolução dos sentimentos, eu não consigo fazer só. Por quê? Porque os sentimentos, para serem desenvolvidos, para serem aprimorados, precisam ser desenvolvidos e aprimorados no contato com o próximo. Por isso que Emmanuel vai dizer: o próximo é a minha escada que conduz a Deus. É o próximo que me leva a Deus. Porque sem o próximo, eu não consigo. Mesmo quando o próximo é perturbador. Daí aquela colocação de amar os inimigos, de que o inimigo pode ser um grande instrumento meu para o meu progresso. Por quê? Porque graças a ele, ou através dele, mesmo de maneira dolorosa, eu posso aproveitar para evoluir, sem que ele nem saiba. Ele me fazendo mal, ou tentando me prejudicar, ou me prejudicando, mas o prejuízo que ele me faz, se eu souber aproveitar, vai ser o meu trampolim, vai ser minha escada que conduz a Deus. Bem-aventurados aqueles que conseguem aproveitar as provas quando essas provas passam pelo seu caminho. Isso não quer dizer um discurso masoquista. Eu não estou aqui fazendo um apelo para a pessoa buscar sofrimento, buscar relações perturbadoras. Tá vendo que a pessoa pode lhe fazer mal? Vá atrás da pessoa para a pessoa lhe castigar. Não é isso. Eu estou dizendo que quando acontece, mesmo de maneira perturbadora, a relação com o próximo pode ser um esquema de grande aprendizado. Pode ser uma experiência de grande amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional
se a gente conseguir ali aproveitar a experiência, né? Se a gente conseguir retirar ali a parte interessante, o aprendizado interessante que possa fazer a gente progredir, a gente se aprimorar, a gente se desenvolver. Na relação com o outro, eu me aprimoro. Na relação com o outro, por quê? Porque as virtudes, os sentimentos superiores, para serem consolidados dentro de nós, para serem sedimentados, precisam de prática. Não existe um curso de sentimentos. Você já ouviu? Curso de sentimentos para você amar o próximo. Não existe. Ainda que alguém tenha a ideia de fazer isso, não vai rolar. Não vai ter efeito. Curso de sentimentos. Curso para você agora ter sentimentos superiores. Aí você vai o quê? Vai estudar uma matéria, vai fazer a prova depois, no final do semestre, para ver se passa. E a partir de você passar, é aí que você tem sentimentos superiores? É aí que você consegue amar o próximo? Não é um curso. É uma experiência prática. É algo que precisa ser vivenciada, vivida, escolhida, experimentada. Precisa ser um aprendizado em que a gente aprende com as escolhas que a gente faz. Com os equívocos, inclusive. Não é o erro que faz a gente aprender, né? A gente pode errar e escolher não aprender com o erro e continuar errando, batendo cabeça, ou pode aprender com o erro, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. A gente não aprende com os erros, disse ele. A gente aprende quando a gente corrige os erros. Aí que a gente aprende. Então, e é verdade. Então, na relação com o outro, na experiência com o outro, no contato com o outro, a gente tem essa ótima oportunidade. Essa amplas possibilidades de riqueza simbólica para a gente colocar em prática uma série de sentimentos. Porque os sentimentos não conseguem ser teorizados. Eu não vou sedimentar, solidificar um sentimento em mim apenas na teoria, pensando. O pensar é importante, o refletir é importante, o se dispor a praticar é importante, mas é a tentativa, o treinamento de praticá-lo. E aonde é que a gente consegue praticar sentimentos? Com o outro. Afinal de contas, perdão. Como é que a gente vai treinar o perdão? Sozinho? Diante do espelho? Não, a gente treina perdão com o outro. Paciência. Como é que a gente treina a paciência? Com o outro, que nos testa a paciência, que nos exercita e estimula a paciência. Como diz Joana de Ângeles, Joana de Ângeles tem um caso que diz que a pessoa estava treinando a paciência, chegou alguém e disse assim, o que você está fazendo? Estou treinando a paciência. Mas você não parece ser uma pessoa paciente. Mas eu sou, e começou uma briga. Moral da história, a gente só treina a paciência com pessoas difíceis, com pessoas irritantes. Porque a pessoa, você vai treinar a paciência com a Irmã Dulce? Vai treinar paciência com Chico Xavier? Vai treinar paciência com Francisco de Assis? Não, você vai treinar, exercitar a paciência com pessoas que desafiam sua paciência, que colocam a sua paciência em teste, em avaliação. Nossos sentimentos são avaliados no contato com o outro. Nós temos no outro uma maquete, nós temos com o outro um laboratório. Os relacionamentos com o outro é um laboratório das nossas emoções. Da nossa capacidade de avaliar como é que eu funciono. Porque é com o outro que eu vou saber como é que eu funciono mesmo. Eu sou paciente com o outro. Porque é fácil ser paciente meditando, isolado numa montanha no Tibete. Isolado do mundo e meditando no monte sagrado. Aí é fácil. Ser paciente, ter amor pela humanidade, ter compaixão da humanidade. Agora, vá ser paciente no trânsito. Vá ser tolerante e compreensivo nas filas de supermercado, de banco, no corre-corre do dia a dia. É aí que você exercita, que você coloca em prática suas virtudes ou seus vícios. É aí que você apresenta aquilo que é de mais predominante em você. E para mudar esse hábito precisa de uma constância. Precisa de um hábito. Para mudar os hábitos muito arraigados, aqueles que se revelam de maneira natural na gente, heranças passadas, eu preciso de uma constância, porque hábito tem a ver com constância. Portanto, eu preciso de quê? De uma convivência.
convivência, viver com, que é um dos maiores desafios do ponto de vista emocional, sentimental e moral do espírito, particularmente do espírito encarnado. O conviver. O conviver é uma grande lição. É uma grande lição. Eu costumo dizer que a maior lição de Jesus encarnado, o coroamento das lições dele, foi o perdão a todos na cruz. O perdão a todos na cruz foi o coroamento da missão do Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus, portanto, humano. O Cristo corporificado na pessoa de Jesus de Nazaré. O coroamento da lição dele foi o perdão. Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. No momento final, depois de tudo que aconteceu, ele os perdoava. Eu diria até que ele estava acima disso. Porque ele já havia perdoado. Porque não ficou magoado. Mas era a lição máxima humana. É como se ele dissesse que o perdão é aquilo que o humano tem de melhor. O perdão é o máximo, digamos assim, da experiência. E quem perdoa, exemplo dele na cruz, estava ali vencido, derrotado, aparentemente derrotado, mas o perdão que ele dava tornava ele o vitorioso. Porque todo mundo estava preso àquele processo, àqueles conflitos da cruz, àquela perturbação da cruz. O único que se libertou daquilo tudo foi ele. Foi o aparentemente derrotado na cruz. Então, é como se ele dissesse o seguinte: o sujeito que consegue perdoar está com seu caminho aberto na evolução. Pra quê, Flávio? Já não alcançou a evolução? Não. O fato de você perdoar não quer dizer que você já alcançou tudo da evolução. Mas quando você perdoa, você tem um caminho livre para conquistar o resto. Porque a falta de perdão faz você se paralisar. A falta de perdão, o ressentimento, faz você se fixar, você se congelar na sua evolução, se paralisar numa mágoa, num aborrecimento, num trauma, e você fica fixo na ocorrência. O perdão abre caminhos, liberta você, impulsiona você para frente. Então é essa a proposta. Mas essa foi a lição maior de Jesus na cruz. Ou seja, o Jesus da manjedoura até o momento final. Mas tem o Jesus após a cruz. O Jesus após a cruz é um Jesus que volta para conviver. Porque o perdão é o máximo do ponto de vista humano, mas a convivência tem algo de espiritual. Por quê? Porque eu posso perdoar alguém e não necessariamente conviver. Não conviver porque a pessoa não quer, não conviver porque as circunstâncias não permitem, não conviver porque há algo acima de nós que impede a convivência. Então eu perdoo, eu tenho meu caminho livre. Eu perdoo, mas eu não convivo. Eu posso perdoar e não conviver. Mas para conviver é indispensável perdoar. Quando eu decido conviver com outro, já está implícito o perdão. Se eu estou com alguém que há ressentimentos, que há mágoas, e eu decido conviver bem com essa pessoa, já está implícito o perdão. Então, o perdão ajuda na convivência, mas não necessariamente leva à convivência. Mas toda convivência que eu decido ter com alguém, embute aí um perdão. Então, a convivência vai além. Jesus poderia ter perdoado a todos e ficado no paraíso, no alto, no altíssimo, nas regiões resplandecentes, nas regiões transcendentais de onde ele veio, e governar o planeta de lá, sem mágoa, perdoando. Mas ele decide dar uma lição maior após a cruz. Porque após a cruz ele volta, ele já havia perdoado todos, mas ele volta para conviver com todos aqueles que ele perdoou. Ele volta para conviver com aqueles que haviam traído ele. Ele volta para estar com eles, com todos. Eu costumo dizer, se fosse eu, e eu voltasse, eu ia voltar para jogar na cara de cada um. Eu ia dizer, Pedro, hein? Você disse que ia comigo a qualquer lugar, que daria até a vida por mim, hein? E na hora me negou 3 vezes. Judas, o que é isso? Tomé. Então eu ia... Mas não, ele volta para conviver. Aparece no cenáculo diante dos discípulos, abençoa o pão, come uma refeição com todos, aparece aos peregrinos de Emaús. Aparece em um local lá onde os peregrinos de Emaús estão, caminha com eles, senta, come com eles, abençoa o pão também, parte o pão, convive com Maria Madalena, com Maria de Nazaré, a sua mãe, convive. A convivência parece ser o coroamento
A convivência é um desafio difícil, é desafiante. Por quê? Porque as relações próximas têm uma capacidade de colocar as nossas imperfeições para fora. As relações de proximidade têm uma capacidade de colocar as nossas imperfeições para fora. Nas relações próximas, os atritos, quanto mais próximas as relações, a metáfora do porco-espinho, mais possibilidade de se atritar. Quanto mais a gente tem relações próximas, e quanto mais próxima é a relação, maior capacidade de a gente se ferir, de a gente se entredevorar. Por quê? Porque quanto mais próximo, mais a gente coloca as nossas imperfeições e também as nossas virtudes para fora. Ou seja, aquilo que distante a gente não vê, na convivência próxima, na proximidade da convivência, a gente vê com clareza. A gente vê com detalhes. Só que a gente vê o do outro e o nosso também. A gente se enxerga melhor nas relações próximas. Nos relacionamentos de proximidade, a gente se enxerga mais. Né? Como também enxerga o outro. Pelo menos tem possibilidade de enxergar mais. Então, as relações próximas fazem com que as nossas virtudes mais íntimas e mais fortes, como também as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas imperfeições, apareçam. E aí, quando aparece, as nossas imperfeições incomodam o outro, as imperfeições do outro nos incomodam. É natural incomodar. Espíritos imperfeitos se incomodam mutuamente. Porque mesmo fazendo o bem, a gente faz o bem de maneira imperfeita. A gente faz o bem de uma forma deficiente. Então, mesmo no bem, mesmo com boas intenções, a gente faz o bem de forma imperfeita. Então, isso acaba, de alguma forma, gerando atritos, gerando dificuldades, né? E gerando... Há uma tendência de a gente desenvolver mais intolerância, mais aborrecimento, aquilo que é tão engraçadinho de longe, que a gente vê de vez em quando e acha interessante, de perto, no dia a dia, passa a ser insuportável, passa a ser intolerável. E também a gente se magoa, a gente valoriza muito mais o equívoco do outro, no sentido de alguma atitude negativa do outro, do que um estranho. Se um garçom no restaurante me trata mal, eu posso até ficar aborrecido naquele momento, mas depois esqueço. Se alguém da rua passa e atravessa o meu carro, ou me fecha na rua, eu posso até ficar chateado, aborrecido naquele momento, mas depois eu não fico lembrando daquilo o resto da vida. Mas se alguém me agride no lar, se alguém me agride na intimidade do dia a dia, se alguém diz alguma palavra grosseira, mais próximo, eu valorizo mais. E por isso eu fico mais magoado. Eu tendo a sentir mais. Eu tendo, portanto, a valorizar mais. Eu tendo a sofrer mais. As relações próximas são fonte das maiores alegrias e das maiores tristezas. Quando você vê um casal de 50 anos de casado, pode ter certeza que com 50 anos de casado, eles não chegaram lá sem muito perdão. Eles não conseguiram chegar lá sem intolerância. Sem intolerância, sem perdão, sem compreensão. Não conseguem chegar lá assim. Eles só chegaram lá com muita tolerância, com muito perdão. Quando eu falo perdão, estou dizendo perdoar as grandes ofensas, as grandes traições. Não, o perdão do dia a dia. Os pequenos esquecimentos, as coisas do dia a dia que o outro, sem querer, até nos magoa. No dia a dia, as coisas, para depois a gente pensar nas grandes mágoas. Então, um casal que chegou nesse momento é porque houve atritos. Mas que eles souberam contornar atritos. Souberam superar atritos. Né? E souberam, ainda assim, levar adiante uma história juntos. Um relacionamento juntos. Né? Então, nós temos, portanto, essa experiência. E a experiência da convivência é uma experiência em que os hábitos mais arraigados, os hábitos mais fortes que a gente tem, aquele que predominam em nós, aparecem com mais intensidade e com mais recorrência. Por quê? Porque aquilo que não está tão arraigado em nós, aquilo que não está tão sedimentado em nós, aparece quando a gente faz um esforço social.
Por isso que no verniz dos encontros sociais a gente apresenta o nosso lado mais bom, o nosso lado mais engraçadinho, o nosso lado mais interessante, o nosso lado mais agradável. E é bom que assim seja. Tá sendo falso? Não necessariamente. Mas é porque a pessoa não é só aquilo. É também aquilo, mas tem um outro lado. Só que o outro lado, às vezes, é o mais predominante. Aquilo que ele apresenta no social é aquilo que ele gostaria de estar mais consolidado, mas não está. O que está mais consolidado é aquilo que se manifesta de uma maneira mais natural, sem grande esforço. Se apresenta de uma maneira quase que automática. Se ele deixar automaticamente, sem pensar, sem raciocinar e sem se esforçar, o que é que aparece na gente? Os hábitos mais arraigados, mais fortes. E que hábitos arraigados são esses, Flávio? São as heranças primitivas em nós. O que é que está mais tempo na gente, do ponto de vista evolutivo? Allan Kardec chamou de natureza animal. Kardec vai dizer, há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. E quanto mais ele dá vazão à sua natureza animal, mais ele se afasta da sua natureza espiritual. O único caminho, diz Allan Kardec, é desenvolver a sua natureza espiritual para enfraquecer a natureza animal. Desenvolver uma é enfraquecer outra. Mas, se é natural na gente, se o que a gente normalmente manifesta mais facilmente é o lado mais instintivo, mais arraigado, por sermos espíritos ainda inferiores, por sermos espíritos atrasados, é natural que na convivência que a gente relaxa e que alguns hábitos aparecem de maneira mais automática e mais frequentemente, vão se manifestar, vão ocorrer, vão aparecer na convivência, vão aparecer os hábitos mais inferiores, os hábitos mais imaturos que nós temos. A convivência, portanto, é um grande termômetro. Um termômetro moral. Por quê? Porque na convivência eu vou observando isso. Na convivência eu vou observando o que é de mais predominante em mim. O que é que automaticamente aparece de forma inconsciente. Se eu agir sempre inconscientemente, o que é que aparece? Por isso que eu tenho que agir de maneira consciente para sobrepor aqueles hábitos mais agressivos, dantescos, mais violentos, por hábitos mais pacíficos. Eu tenho que sobrepor com esforço da minha vontade. Então, a convivência é um grande termômetro moral, porque o outro vai me ajudar a saber como é que eu estou. Como eu citei aqui no termômetro, no exemplo da paciência. Se o outro me tira a paciência, não é o outro que está me tirando a paciência, o outro está me mostrando que nível de paciência eu tenho. Porque a paciência também tem níveis, né? Eu vou até ali. A partir dali eu me irrito. E como ele me irrita até ali, então eu acabo me irritando com ele. Então o outro é um termômetro para eu medir adequadamente a minha temperatura. Porque às vezes eu me acho demais. Quantos de nós nos achamos demais? Achamos que somos mais do que a gente é. Quando o outro nos irrita, quando o outro provoca sentimentos na gente confusos, quando o outro provoca sentimentos perturbadores na gente, de agressividade, de volúpia, de perturbação, de violência, de irritabilidade, o outro está me dando uma lupa para eu me enxergar melhor. Eu me enxergava de uma maneira distorcida. Eu enxergava que eu era mais do que eu sou. E o outro me ajudou a me enxergar em que nível eu realmente estou. A enxergar quem eu verdadeiramente sou naquele momento, né? Ou em que nível eu estou naquele momento. O outro me ajuda nisso. Quando me coloca essa lupa. A lupa do quê? Da convivência. A convivência, portanto, é esse termômetro que me ajuda a me conhecer, que me ajuda a melhorar, que me ajuda a ter clareza em relação àquilo que eu preciso trabalhar, àquilo que eu preciso melhorar. A convivência é um grande fator de desenvolvimento e de superação do egoísmo. Olha só, por isso que os espíritos falavam dos laços sociais que fomentam o progresso. Por quê? Porque e Kardec vai dizer assim, se os laços sociais são indispensáveis ao progresso, olha só, os laços de família, convivência mais próxima, os vínculos mais próximos, são indispensáveis aos laços sociais. Olha o que Kardec fala. Laços sociais é o motor do progresso, né? Mas quem são os laços básicos para os laços sociais públicos? Os laços de família. Antes
dos vínculos públicos, os primeiros laços sociais, os laços sociais mais básicos, que promove os laços sociais mais amplos, são os laços familiares. Daí a convivência. Daí os laços familiares são indispensáveis ao progresso, porque são indispensáveis aos laços aos laços sociais. Olha só. E por que essa coisa do egoísmo? Porque quando eu vivo isolado, quase sempre as coisas são minhas. Sou eu. O que é meu. A gente vê isso até... Um amigo meu, por exemplo, casou e ele falou isso. A sensação de que tudo é meu. Depois, tudo é dividido. E dividir, às vezes, dói. Ele falava isso pra mim, né? Dividir dói. Dividir o mesmo espaço. Dividir convivência. Convivência dói. Às vezes nas coisas mais simples. Você quer ligar a televisão e alguém quer deixar a televisão desligada. Você quer ficar em silêncio e alguém coloca lá a caixa de som, Bluetooth ou aparelho de som para tocar. Você quer apagar a luz, alguém quer acender a luz. Convivência. Convivência. E eu estou me referindo às coisas pequenas, às coisas banais, cotidianas do dia a dia. As coisas do dia a dia que às vezes é motivo de briga. Quem é que fica com o controle remoto da televisão na mão? Eu já vi na minha experiência profissional casais brigarem por causa disso. Então, parece pequeno, mas é a lupa da convivência. Porque na convivência, próximo, vendo a imperfeição do outro de maneira próxima e não distante, a gente tende também a desenvolver uma tendência a ser mais intolerante. A ter menos paciência. A ter um limiar de tolerância menor, a ser menos compreensivo. Essa é a dinâmica aqui da convivência. A reencarnação. A reencarnação é um convite extraordinário à convivência. Porque, veja, o espírito fora do corpo, ele vê as paixões materiais que ele tem, mas as paixões materiais, quando ele está desencarnado, não sensibilizam ele. Porque ele não está na matéria. Quer dizer, o mundo espiritual também é feito de matéria, mas ele não está... Quando eu falo matéria aqui, ele não está na matéria física, tá? Ele não está no mundo corporal. E as suas paixões são paixões da corporalidade, do mundo físico. Então, fora do corpo, ele compreende. Ele compreende o que é o bem, o que é o mal, os vícios materiais que não deve. Ele se comporta bem, mas ele está despido, ele está protegido porque ele está desvinculado da matéria física. Portanto, ele não tem os impulsos materiais, ele não tem as tentações da carne, os impulsos da matéria. Ele está fora do corpo. Como é que ele vai saber se ele realmente está no nível espiritual que ele gostaria de estar? Como é que ele sabe se ele já adquiriu aqueles valores? É fácil ele teorizar, ele ver o que é bom, ele sentir até o que é bom e do que é mal fora da prova. Por isso que é mundo de prova. Prova, expiação aqui é teste. Por exemplo, a escola tem a prova. O que é a prova? É você ser avaliado. Você ser testado nos conhecimentos que você, teoricamente, deveria ter adquirido. Então você passa pelo teste, pela prova, pela avaliação. E como é que o espírito vai avaliar se ele já superou aquelas paixões do corpo físico, da matéria? Afinal, no mundo espiritual não tem dinheiro. Pelo menos não tem dinheiro no sentido do dinheiro, do capital que a gente usa aqui. No mundo espiritual, a pessoa não precisa ir para o supermercado comprar a cesta básica, comprar o pão, o arroz, o feijão, a manteiga. Não precisa disso. No mundo material não tem a sexualidade como a gente tem, conforme a gente tem. Não tem a libido conforme a gente tem e funciona a libido dentro do corpo, de hormônios, na experiência física e reprodutiva que a gente tem. No mundo material não tem determinados vícios que são do corpo físico, da matéria física. Como é que o espírito pode avaliar se ele já está melhor, já está pior? Como é que ele pode passar pela avaliação? Como é que ele pode ver se ele já superou ou não? Ou se ele precisa superar? O que é que ele precisa fazer para superar? O que é que vai dizer isso? A reencarnação. A reencarnação é um convite a conviver consigo, conviver com essas paixões, porque o espírito que tem paixões fora da carne, que não assente, quando mergulha na carne, assente.
Tá? Fora do corpo, o espírito não sente essas paixões. Ao mergulhar no corpo, ele sente essas paixões. Ele se sente atraído por essas paixões. É isso que constitui aquilo que a Igreja Católica, a tradição católica e também protestante, a tradição cristã ocidental chamou de tentação, que Allan Kardec vai chamar de arrastamento para o mal, ou arrastamento para as imperfeições, as más inclinações. Ora, como é que o espírito sabe? Passando pela experiência da carne. A reencarnação, portanto, é o convite a conviver consigo, conviver com a matéria e conviver com as paixões, portanto, para saber avaliar e saber superá-las, ou passar pelos testes de avaliação. É, portanto, o convite à convivência consigo e também convivência com as virtudes. Porque o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que a gente convive, tudo aquilo que a gente convive que é de ruim, a gente se satura, a gente cansa. E tudo aquilo que é bom, na convivência vai ficando melhor. Então, a convivência com os meus vícios na carne faz eu me cansar e me saturar desses vícios. Uma hora eu não aguento mais e quero deixar esses vícios para lá. Por quê? Por causa da convivência. E as virtudes que eu tenho pouco, tenho de maneira pífia, imperfeita, incipiente, essas virtudes podem aparecer, podem se manifestar de maneira tímida inicialmente, mas como eu começo a gostar delas, com o amadurecimento, com a convivência, eu passo a conviver mais com elas e valorizá-las e alimentá-las para conviver mais. Olha só uma ideia de reencarnação como símbolo ali da convivência por excelência. Né? Mas a convivência mais desafiante é aquilo que Chico Xavier, em uma das obras de depoimento que Chico, né, fez, se eu não me lembro aqui a obra especificamente, eu acho que é No Mundo de Chico Xavier, de Elias Barbosa, ou então, se não me falha a memória, numa das obras aí de algum do biógrafo de Chico Xavier, talvez Chico Xavier e Uberaba, não me lembro agora direito a obra, que ele fala da cruz de palha. Ele fala o seguinte, olha o símbolo, Emmanuel sempre me lembra que existem dois tipos de cruzes no mundo, a cruz de ferro e a cruz de palha. A cruz de ferro é aquela dor violenta, aguda, mas é uma dor de vez e só. É uma dor que lhe derruba naquele momento, que lhe joga no chão naquele momento, mas é episódica, é momentânea e passa. É uma calúnia, é um martírio, é uma traição, é uma difamação, é uma decepção com alguém, é uma agressão. Pronto, cruz de ferro. Mas Chico vai dizer, Emmanuel sempre me chama a atenção para a cruz de palha. A cruz de palha é o seguinte, pense numa cruz toda de palha, aquela palha roçando o seu corpo, né? Se esfregando ali e atritando com o seu corpo, né? E pinicando o seu corpo. Ora, não é uma cruz de metal, que lhe causa uma violência de vez, mas é uma cruz que fica alfinetando, que fica ali, ó, lhe incomodando o tempo todo, que fica ali lhe perturbando a longo prazo. A cruz de palha, disse Emmanuel para Chico Xavier, não é um martírio, não é um apedrejamento momentâneo. A cruz de palha são as pequenas convivências do dia a dia, que vai fazer realmente o espírito evoluir. Emmanuel disse a Chico que a cruz de palha é mais difícil e, portanto, é mais importante. E que cruz de palha é essa? É a esposa difícil, é o marido temperamental, rebelde, é o irmão ingrato, é a filha revoltada, é o filho instável emocionalmente, violento, é a mãe negligente, é o pai ausente ou temperamental. Essa é a cruz de palha, é a cruz do dia a dia que vai lhe incomodando, no dia a dia, nas pequenas coisas, na reclamação do dia a dia. Você faz uma coisa, a pessoa reclama, faz outra, a pessoa reclama. Esse dia a dia é a cruz de palha. Aí precisa da virtude da convivência. E a virtude do hábito. Os espíritos se modificam de maneira permanente e legítima com hábito. É fácil ter uma ação moral bonita, elevada, momentânea. É fácil. Uma ação de caridade, uma ação até de renúncia momentânea.
O difícil é ter a dedicação. Como diz o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, o devotamento e a abnegação. Devotamento e abnegação implica em constância. E por que isso é mais importante? Porque tem a ver com hábito. E o espírito se modifica por dentro através dos hábitos que ele desenvolve. Convivência é hábito. Conviver bem é um hábito. Ninguém consegue uma vida de convivência apenas no entusiasmo, porque por melhor que seja o entusiasmo não dura 5 anos. Mas para conviver com alguém e eu levar adiante, tem a ver com constância, com estabilidade, com hábito. Seja hábito que já está arraigado que se manifesta, seja esforço para ter bons hábitos, para se preservar ou para se manter uma boa convivência. Então, um gesto heróico de bondade eu posso fazer. Eu saio na rua e distribuo alguma coisa, oferto alguma coisa boa, tenho um gesto assim de caridade, de amor, mas a maior caridade é da autoiluminação. É da iluminação interior. E eu só consigo isso ao longo dos tempos, ao longo dos dias, dos anos e até das encarnações. Para concluir o nosso comentário, gostaria de citar aqui uma breve história que diz respeito a Charles, o guia espiritual da médium Ivone do Amaral Pereira. Muita gente lê as obras de Ivone e muitas pessoas não sabem quem é Charles, ou Charles, como alguns costumam dizer. Charles é um espírito ligado a Ivone há muitas encarnações. E a encarnação mais recuada que a gente tem acesso, que a gente tem informação, é de um príncipe persa no ano 40 da nossa era. Essa é a história que eu quero contar para concluir o meu comentário sobre o tema de hoje, parabenizando e congratulando já os amigos do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar, na pessoa de Cirayama, que foi a porta-voz da casa, por meio da qual ela nos fez esse convite, e eu saúdo e cumprimento a todos, parabenizando esse 47º aniversário dessa casa abençoada. Quero concluir com essa história maravilhosa. Sakaran era o nome do príncipe, um príncipe persa, déspota, autoritário, mal-humorado, indiferente. Esse príncipe, que tinha todos os prazeres que a condição material pode proporcionar, que tinha riquezas as mais variadas, que era conhecido, que estabelecia leis rigorosas no seu país. Embora não fosse necessariamente perverso, embora se interessasse até por alguma cultura, embora não fosse um príncipe devasso, também não era um príncipe moralizado, era um príncipe sempre indiferente e mal-humorado. Tinha 15 esposas no seu harém, como era cultural na época. Mas não tinha nenhum tipo de ligação emocional e afetiva com nenhuma delas. Tinha contato com elas, mas não tinha. Tinha seus cães, e era bajulado, era aplaudido, era presenteado o tempo todo. Num dia, Sakaran, em um do seu aniversário, recebeu vários presentes, várias homenagens, joias preciosas. As esposas bailavam para ele, faziam massagem no divã em que ele ficava reclinado em uma mesa, acepipes, comidas, bebidas boas, as pessoas homenageando naquela região persa, naquele país que ele governava como um grande príncipe famoso de todo o país, na antiga Pérsia. Estamos falando aqui do tempo do ano 40 da nossa era, o ano 40 depois de Cristo. A mensagem de Jesus já havia passado pela terra. O Cristo de Deus já havia transitado pelo mundo e já havia voltado ao alto plano espiritual de onde ele veio. Já havia deixado o seu evangelho. Estávamos no início da era cristã, mas a mensagem de Jesus ainda não tinha chegado naquelas regiões da Pérsia. E ele governava com mão de ferro, indiferente aos sentimentos das pessoas, etc. Nesse aniversário, um dos seus servos e braço direito dele, auxiliar, Osman, que já era convertido ao cristianismo e que gostava da mentalidade cristã, dos ensinos cristãos, embora tentou falar para o Sakaran, príncipe, que achou interessante, se interessou, mas não aprofundou, porque ele era grego, se não me falha a memória, e tinha passado um tempo na Judéia, na Galileia, e ouviu os ensinamentos de Jesus, inclusive ouviu as próprias lições do Cristo. Osman tentava falar-lhe do cristianismo e ele não dava importância. Osman então disse: meu príncipe é uma pessoa muito mal-humorada, muito endurecida, mas é porque ele nunca conheceu o amor. Tem 15 esposas, mas nunca conheceu um sentimento. E ele conhecia uma menina de 17 anos, chamada Lígia. E Lígia havia se apaixonado por esse soberano. Vivia às vezes ali na região persa, embora fosse grega também,
Foi trazida com o pai, que era amigo de Osman, para a Pérsia, e ali ficara e viu o príncipe num dos seus jardins da sua mansão, se deslumbrou com ele, de vez em quando olhava ele, e durante 6 meses, depois do seu apaixonamento, ficou ali, até que pediu para Osman um dia bailar para ele, dançar para ele, e isso ele fez. No aniversário, Osman disse, eu vou chamá-la. Ela ama ele tanto, de repente toca o coração dele. A Lígia entrou bailando de uma forma excepcional, de uma maneira que ele nunca tinha visto em nenhuma dançarina persa. O gingado era aprendido e os passos eram aprendidos na tradição das danças gregas, nos templos gregos, porque ela foi dançarina do templo de Delfos, que é onde tinha ali o Apolo, o templo de Apolo, né? Ali no Golfo de Corinto, né? Na região da Grécia, onde tinha o oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, e assim por diante. A pitonisa de Delfos, ela foi uma dançarina. Ela entrou e encantou ele. Ele ficou deslumbrado. Ela não fez a reverência que ele queria, ele ficou até chateado, ele ficou enfurecido, as pessoas até olharam para ele achando que ele ia mandar os soldados chicoteá-la. Os soldados, inclusive, esperaram alguma ordem dele, mas ele olhou aquela menina, quase uma criança, 17 anos, bailando, rodopiando, chegou na mesa e deitou por entre as taças de vinho e os talheres, ergueu a cabeça para ele que ficava num trono acima da mesa e mostrou a sua face branca, de olhos claros, ela tinha pele clara e cabelo louro. Ele olha para ela, se encanta, ela pega com os dentes uma cereja, dá um rodopio, chega até ele, mastiga parte da cereja e coloca outra parte da cereja na boca do príncipe. Todos ficam ali, ele para, ela dá uma risada graciosa, ele fica com o senho carregado, contraído e com raiva, ela dá outra rodopiada, ele dá um soco na mesa, porque ela não fazia o cumprimento a ele, ela rodopia a mesa novamente, vai até ele, se joga aos braços dele, o abraça, pede para que ele abrace, ele então abraça ela, desce do trono, senta na mesa, a música da orquestra começa a tocar, ela dá o sinal e eles começam a conversar. Ele diz, menina, você sabe o que você está fazendo? Você está me tratando com desrespeito? Você não me cumprimentou até agora. Não fez a reverência que deve ser feita a um príncipe no seu palácio. Você sabe que eu tenho como castigá-la? Você está me desrespeitando aqui. Ela, meu amo, não estou respeitando o meu príncipe amado, pelo contrário. Não apenas eu não te desrespeito, mas eu te amo. Amo você. Como me amas me tratando dessa forma? Você sabe que eu poderia castigá-la aqui mesmo? Mandar os soldados te prender? Meu príncipe, eu sou cidadã grega. E os gregos, mesmo escravos como eu, são livres. Não podem ser presos pela legislação de outro povo. E eu tenho também dupla cidadania. Eu tenho cidadania romana, porque passei pela Roma com meu pai. E você sabe que pelas leis, Roma que governa o mundo, não permite que um cidadão romano seja julgado, condenado e preso em outra localidade que não tenha as leis de Roma. Eu teria que ser enviada para Roma. Ele para surpreso com aquela resposta e diz, é por isso que você me insulta tanto? Eu não te insulto, meu príncipe. Eu amo você. Mas como me amas? Eu observo você há mais de 6 meses, cuidando dos cães, passeando pelo palácio, pelos jardins do palácio, e me encantei. Me encantei de tal forma que o velho Osman acha que a minha paixão por você é algo misterioso que só a vida invisível e espiritual pode decifrar. Ele olha para aquela menina, dá risada. Ela pega um cacho de uvas com o dente, faz a mesma coisa que fez com a cereja e coloca na boca. Ele fica com o senho carregado de novo, ela dá uma gargalhada, ele então descontrai e ri pela primeira vez. Ela senta numa cadeira, que era uma cadeira que ficava sempre vazia, que era a cadeira que o príncipe deixava para uma das esposas que seria a eleita dele. Uma das esposas que seria alguém especial, ou um herdeiro dele, porque ele ainda não tinha filhos. E ela senta na cadeira, todos ficam surpreendidos, e ele olha para ela, balança a cabeça, e pelo atrevimento e ao mesmo tempo pela graciosidade, pela fragilidade feminina e ao mesmo tempo força que ela tinha, ele olha para ela e diz, curioso essa sua postura. Eu vou lhe castigar, criança, eu posso lhe chicotear, trazer os açoites para lhe chicotear, porque você desrespeitou o rei. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai me ter como esposa. E se eu não quiser? E se eu lhe castigar? Ai de ti, meu amo.
Ai de ti, meu príncipe, se você assim o fizer, você vai perder a oportunidade de realmente ser amado e realmente viver uma experiência de amor, de ser intensamente, ardentemente amado por mim, como ninguém. Você já é mais velho que eu, ele tinha 45 anos, ela 17, você é muito mais velho que eu, pode fazer isso, mas vai perder uma grande chance, mas eu sou jovem e eu vou ter qualquer príncipe, qualquer rei aos meus pés, se não fosse de você, vai ser de um grego, de um romano. E por que tu não vais a um grego ou a um romano? Afinal, os príncipes gregos e romanos são mais ricos e talvez mais jovens do que eu. Pois é, porque eu me apaixonei por você. E começaram a conversar. E entraram em considerações. E falaram do cristianismo de Osman, que estava ali. Conversaram sobre Osman. Ela também falava que não era adepta do cristianismo. Conversaram. Lígia e Sacaram. E os dois casaram. Ficaram juntos. Lígia era Ivone do Amaral Pereira, a atual médium. Só que, veja o que é convivência e evolução. O amor dos dois, a intensidade. Só que ela logo depois não viveu muito. Porque ela foi envenenada por motivos políticos, por vingança. Não se sabe direito, ela foi envenenada com uma taça de vinho. E ele se desconcertou completamente. Se transtornou com a falta dela. Não soube se resignar diante da partida dela. Estabeleceu leis severas, torturou gente, procurou culpado. Algumas pessoas que eram suspeitas do assassinato dela, do envenenamento dela, foram torturadas até a morte. Ele estabeleceu uma situação bastante cruel no seu reinado, autoritária, de tudo que é jeito, ele marcou pessoas, ficou pior do que ele era antes de conhecer a Lígia. Ela desencarnou envenenada, foi para o mundo espiritual, bem melhor, desencarnou vítima, e ele mais tarde se suicidou. Chegando no mundo espiritual como suicida, ele sofreu brutalmente. Sofreu as dores de consciência de culpa que o suicida que o suicida normalmente experimenta. Vagou muito tempo pelo seu próprio país, sem entender o que estava acontecendo, até que foi resgatado e reencarnou. Viu, inclusive, entidades espirituais que foram torturadas por ele, assassinadas por ele no mundo espiritual, cobrando dele e também maltratando ele. E reencarnou. Reencarnou, olha a saga dele agora que ele vai evoluir. Reencarnou como um mendigo do próprio palácio. Curiosamente, o palácio, ou melhor, do país. E curiosamente ele ficava mendigando ali próximo do palácio onde ele foi rei. Às vezes sentia inveja dos magnatas, dos nobres, dos poderosos que subiam as escadarias do palácio para falar com o atual príncipe, o atual rei, que não era ele. Ele se sentia inveja, não sabia por quê. Viveu uma vida de mendigo, comendo os pães, as sobras dos pães que as pessoas da rua davam para ele, para lá e para cá. Contraiu lepra em certa fase da vida, e a lepra fez com que ele fosse sempre expulso dos locais. Sempre fosse repudiado. Ele que foi tão bajulado, que foi tão ovacionado, que foi tão aplaudido e tão amado quando foi rei, agora era enxotado de todo lugar que ele ia para não contaminar as pessoas de lepra. Vivia numa caverna, numa gruta, e assim passou boa parte da sua vida, mendigando, etc. E antes de morrer, um pregador cristão esteve na cidade, ele ouviu a pregação, ficou encantado com o Sermão do Monte, com as palavras, se converteu ao cristianismo, e aquele cristianismo nunca mais sairia dele, daquela alma. Se sensibilizaria de tal forma com aquele velho, com aquele idoso eremita que pregou para ele, que tinha uma barba de apóstolo até a cintura, barba branca, e a partir daí ele se tornou cristão, pôde ainda viver algumas lições do Cristo na terra, o cristianismo consolou ele e deu sentido para a vida dele de mendigo. Quando chegou na vida espiritual, ele percebeu quanto foi útil a encarnação dele como mendigo, a encarnação dele como miserável. Percebeu quanto ele evoluiu. Lígia, a sua amada, não havia reencarnado nele, porque o suicida, muitas vezes, ao se suicidar, ele se afasta dos seres amados. Ele não tem mérito, ele adquire débitos de tal forma que não tem merecimento para reencarnar perto dos seus depois do suicídio. Ele precisa se recuperar disso, quase sempre, não é via de regra. Mas chegando no mundo espiritual, percebendo que ele havia expiado, como diz Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, erro, arrependimento, expiação, reparação. Ele havia expiado o sofrido, mas ainda é necessário agora fazer diferente. E ele reencarna. Reencarna na velha Roma dos Césares. A velha Roma ali dos imperadores romanos. E ali fica na Roma dos Césares,
com Lígia, que reencarna com ele agora como sua esposa. Mas olhe bem, enquanto ele era justo, voltado para o bem, simpático ao cristianismo, dedicado ao bem, dedicado à cultura, à arte, à humanidade, à solidariedade, Lígia, reencarnada como sua esposa, se perdeu nas paixões humanas. Embora amasse ele profundamente, adulterou, traiu ele mais uma vez, estabeleceu um laço com um amante. Ele mais tarde é assassinado, ela se casa com esse amante, chega no mundo espiritual, ele mais tarde volta à Terra, né? Volta à Terra, ele volta também, às vezes ele voltava, reencarnava como sacerdote católico, como protestante, como artista, como culto, como fomentador do progresso, filósofo, intelectual, reencarnou inúmeras vezes. Algumas vezes com ela, algumas vezes sem ela. Na maioria das vezes ele acertava no bem, e ela ia errando, caindo nos mesmos erros, adultério, traição, paixões humanas. Algumas vezes ele reencarnava no sacerdócio, e ela encontrava ele na encarnação e tirava ele de lá. Às vezes ele reencarnava num trono como príncipe, longe dela, e ela o encontrava. E estabelecia a relação de convivência, que normalmente ele se perturbava na relação de convivência com ela. Até que ele evoluiu sem ela. Resolveu sublimar o amor dele por ela, num amor não mais carnal, não mais de homem e mulher, mas num amor espiritual. E aí ele evoluiu mais ainda, e ela continuou caindo, que era Ivone Pereira. Até que o coroamento da sua encarnação foi no século XVI, no famoso período da Noite de São Bartolomeu, 1572, se não me falha a memória, em agosto de 1572, na Noite de São Bartolomeu, ele coroou a trajetória dele como espírito, mas não foi final não, mas ele coroou ali a trajetória dele como cristão, morrendo de maneira martirizada na Noite de São Bartolomeu, entregando a vida por Jesus como protestante. Desencarnou já luminoso, ela no mundo espiritual. Essa história está contada nas Voragens do Pecado. E ali, ele que já estava com ela, mas na condição de irmã mais nova, ele era irmão mais velho, era a irmã mais nova, já estava sublimando o amor, mas ele precisava ainda conviver com ela, a prova da convivência. E mais tarde volta, conforme está na obra O Cavaleiro de Lumière, volta na obra O Cavaleiro de Lumière, como um padre, um sacerdote, não mais da família dela, mas que ela estava na região. E ela busca ele, e às vezes fazia ele tremer. O amor dela, quando ela se confessava, fazia ele tremer, mas ele, não, fulana, Bert, o nome dela, não Bert, na época, não Bert, você vai se casar, vai encontrar um bom marido, nós temos um amor recíproco, mas eu estou impedido pelo sacerdócio. Aí ele evolui espiritualmente, mas precisava conviver com ela ali, convive ela numa tragédia, ela se mete em cada situação, adquire débito, leva uma pessoa a suicídio, leva a outra desgraça à morte, trai, engana, e ele evoluindo. Mais tarde ele reencarna, como está na obra Dramas da Bretanha, novamente como irmão dela. Ele precisava viver novamente a convivência com ela, e agora ele consegue tirar de letra. Convive com ela é perturbada, e mais tarde, trágico, um final pior ainda do que a encarnação anterior no século XVII, no século XIX, no século XVIII, agora século XIX, ela se acaba de vez, desencarna mal, numa situação trágica que eu não vou contar, e ele ainda reencarna mais uma vez com ela, sendo ela filha dele mais uma vez, e ela mais uma vez se perde, e ele consegue superar a tarefa ali de conviver, porque faltava conviver mais próximo com ela, que ele não conseguia lá, como Sacaran, quer dizer que Sacaran ele foi feliz, mas nas outras encarnações, né? E aí, quando ele aparecia para ela, Charles, e ela não sabia dessas memórias passadas, ele dizia para ela assim: minha filha, nós temos um laço de séculos, mais de 19 séculos reencarnando mais ou menos juntos, em alguns momentos separados, mas na maioria das vezes nós nos encontramos. Eu quero dizer a você o seguinte: você quer ter um lar, quer ter uma família, quer se casar, você sofre com isso porque Ivone não teve, não tem, e não teve na encarnação. Você sofre porque não tem isso? Eu quero dizer, Ivone, que eu já tive um lar com você. Eu já fui, inclusive, teu pai, que ofereci um lar para você. E você despedaçou isso mais de uma vez. Em algumas vezes, optando pelo suicídio. Você agrediu o lar e me deixou com esse lar vazio. Eu também quero esse lar e espero por você aqui. Mas você vai ter que passar pela prova. Vai ter que passar pela experiência. E eu aqui estou acompanhando você. Porque o lar que você tanto quer, você despedaçou comigo lá atrás. A convivência.
o desafio da convivência, que é um dos sinais de maior maturidade do espírito para consigo mesmo e para com o outro. Demonstra virtude consolidadas aqueles que têm estabilidade nessas virtudes. E essa estabilidade somente consegue aparecer, essa estabilidade somente consegue ser acionada, somente essa estabilidade funciona, aparece, essa estabilidade somente consegue ser desenvolvida na experiência da convivência consigo próprio e com o próximo. É isso, meus amigos. Meus parabéns ao Núcleo Espírita da Polícia Militar e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos. Mesmo até após a grande tempestade, o que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito, frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade, o que semear aqui